Está começando o FuiCast, o maior podcast de transplante capilar do Brasil, diretamente aqui do World Fui. E o convidado de agora, para vocês que não conhecem, eu falo que é muito mais do que um simples, excepcional cirurgião capilar. Eu sou um grande fã do trabalho dele. Todos nós. Exato. E a gente já estava querendo chamar ele aqui já tem um tempo. E agora ele está aqui com a gente, Dr. Anderson Lima. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo, Anderson. Muito obrigado aqui pela oportunidade. Que honra, né, estar com esses três monstros aqui do transplante capilar, né, grandes amigos. Né, e para mim realmente é um prazer enorme poder estar participando aqui do FuiCast, né, com vocês. Que honra, na verdade é o seguinte, seu nome é citado muito por a gente nos bastidores, em algumas histórias, e uma delas principalmente, que é a que eu sempre falo, quando a gente vai fazer um curso ou alguma coisa, sempre tem um aluno que às vezes é do interior do estado e fala assim, Maurício, mas será que eu vou começar no transplante? Será que é para mim? Porque eu moro numa cidade pequena. Eu falei, meu amigo, então você tem que conhecer o trabalho, já clica para seguir. Então, assim, eu falo que um dos primeiros passos do aluno do FuiEx é seguir o seu Instagram. Eu falo, olha o trabalho que esse cara faz. No interior do estado, cidade tem quantos mil habitantes lá onde você mora em Delmiro Gouveia? Pelo último censo, 56 mil. Eu acredito que esteja por volta de 60 mil habitantes. Só para atualizar o pessoal de casa, para quem não conhece, Dr. Anderson, o seu serviço funciona em Delmiro Gouveia. Delmiro Gouveia, se eu estiver errado, me corrija, por favor, tá? Delmiro Gouveia era uma cidade do sertão alagoano, uma cidade em média de 56 mil habitantes, como ele falou. Deve ficar, pessoal, cerca de 300 quilômetros, né? Umas 4 horas de viagem. É uma cidade do estado, tanto que fica já na tríplice fronteira ali, né? Com Bahia, Pernambuco e Sergipe. Isso, já na divisa, já no finalzinho do estado. Então tá distante da capital, que é onde as pessoas, né, tem uma percepção, 300 quilômetros de Maceió. E que é onde é o aeroporto mais próximo? Maceió e Aracaju é praticamente a mesma distância. Dá quantas horas? 4 horas. 3, depende do pé. 3,5 a 4 horas, né? Mas olha que interessante. É o que eu faço assim, uma análise de cenário. Quando a gente olha, tinha tudo para dar errado e tinha tudo para ter justificativa para não dar certo. Falar, não tem equipe, é longe de uma capital, vai sair caro trazer equipe para cá, vai ser difícil de treinar, é uma cidade que o paciente não vai vir. E qual que hoje você acha o motivo do seu grande sucesso, dessa persistência que você fez e hoje ter a excelência que você trabalha? Cara, realmente é tudo isso aí que você falou, né? Eu achei tudo isso, né, no início, mas, não sei, eu tinha uma coisinha aqui dentro que me dizia que, como é um serviço muito específico, né, as pessoas não é uma loja de shopping que você vem passando, vê, entra e vai comprar. É um serviço muito específico, então a pessoa vem para operar comigo. Então, independente, da mesma forma que pessoas vão para outros países operar, perfeito, por que não pode vir aqui no Sertão de Alagoas? Agora, para isso, né, eu tinha ciência que eu tinha que montar uma estrutura boa, né, uma estrutura que os pacientes se sentissem confiantes, né, e confortáveis, e saber que ali realmente eu poderia estar oferecendo o melhor a eles. Então eu foquei nisso, entregar qualidade, né, montar uma estrutura, e graças a Deus vem dando certo. Né? Hoje, para você ter uma noção, mais de quase 80% dos meus pacientes são da capital, são de Maceió. Então o pessoal hoje se desloca da capital e vem até o interior para fazer o transplante capilar conosco. Lá. Olha, você vê que a barreira geográfica, né, não é um limitante para o serviço dar certo. Fazer uma alusão aqui de vocês dois, Paulo está bem distante de São Paulo, né? E atende um público muito grande, não só de São Paulo, mas da capital paranaense, de São... 90% do meu público, dos meus pacientes, são de fora de Marília, que é a minha cidade. Então, quando você se posiciona corretamente e, além da qualidade, né, autoridade nesse assunto e entregando o que ele falou, uma jornada com uma experiência boa para o seu paciente, porque pacientes que vêm de fora viajam, eles fazem um certo esforço para chegar até nós. Eu não tenho uma malha aérea muito boa em Marília, eu tenho um voo por dia, e mesmo assim, a gente opera pacientes de outro estado e até de outros países, né? Então, o segredo está na qualidade dessa entrega associada a uma boa jornada do seu paciente, porque a entrega com qualidade é nossa obrigação. Agora, verdade, a jornada, o diferencial do atendimento, tudo isso, o paciente se sente realmente recompensado por essa jornada distante, né? Exatamente. Não, e é exatamente isso que a gente tenta fazer lá, né? Começa tudo desde a consulta, né? Eu tento entregar, ser o mais, o mais sincero possível ao paciente em relação às possibilidades do caso dele, né? Fazer uma consulta bem feita. O alinhamento de expectativa. Isso, porque é super importante. É muito comum os pacientes chegarem lá
com a área doadora péssima, uma calvície muito extensa e querendo resultados muito grandes. Então eu sei que é o mínimo que a gente pode fazer, mas eu só falo a verdade. Maravilha. E você traz ele para a realidade. eu digo, dá para fazer isso. Você quer isso é o que dá para fazer e minha parte pode deixar que eu vou me esforçar ao máximo para entregar o melhor resultado, né? E seguir toda essa jornada de, além da consulta, uma boa cirurgia, uma boa recepção no dia, porque é o dia do paciente. Para a gente é só mais um dia, né? Para a gente, poderia não ser uma coisa mais especial, né? São todos os dias a mesma coisa, para a gente operar com uma frequência maior, mas para o paciente é o dia dele. Né? Então a gente dá o máximo de acolhimento, né? No intra e no pós também. Né? E eu tenho esse dia do paciente, né? Alguns médicos, na cirurgia plástica tem muito esse marketing, né, do dia da cirurgia, do Dream Day. E na verdade eu falo para os meus alunos, meus fellows, né, que o Dream Day do paciente é depois de um ano da cirurgia dele, quando ele se olhar no espelho e falar, tô pronto para sair socialmente, eu tô muito bem, tô rejuvenescido. Porque o dia da cirurgia do paciente é um dia da ansiedade, é um dia de sofrimento, é um dia de expectativa, é um dia de uma noite mal dormida, é o dia de que, será que tá tudo bem? Será que esse negócio de anestesia é perigoso, né? Doutor, será que essa anestesia aí eu volto? Eu tenho um filho para criar, eu já ouvi falar muito disso. Então, você acolher esse paciente, prepará-lo para esse dia da cirurgia muito bem, com explicação, com acolhimento, com uma ligação de véspera, com um ambiente de segurança, mas que mostre essa segurança para ele também. Não só seja, mas que pareça ser. Né? Que seja uma equipe alinhada, porque é mais um dia de cirurgia para a gente, para nossa equipe. Imagina esse paciente entrando no nosso centro cirúrgico com as meninas, com as enfermeiras brincando e distrair. Precisa ter uma seriedade. Dentro do centro cirúrgico é uma seriedade que eu prezo muito. O paciente chegou, até esse paciente dormir, claro, a gente tem uma música clássica, a gente tem as meninas com total foco no paciente. Eu falo que até para levá-lo para o centro cirúrgico, alguém tem que ir na frente, porque ele não sabe o caminho, ele está inseguro, ele não sabe, aquele ambiente para ele é hostil. Assim como o fórum é hostil para a gente e é um ambiente normal para o advogado, o centro cirúrgico para o paciente é um lugar hostil, é um lugar frio, é um lugar de muita preocupação. E a gente tenta acalentar, né, essas emoções, trazer esse paciente com mais conforto possível e com menos ansiedade possível para aquele ambiente que para a gente é nosso dia a dia. Né? E, eu já falei para muitas pessoas, eu já fiz transplante capilar, né, e no meu dia eu não senti... no local onde foi fazer, eu não senti esse acolhimento. Ruim, e eu fiquei muito com aquilo na cabeça de quando meus pacientes chegarem na clínica, eu não quero que seja daquela forma. Puxa, que legal. Maravilhoso. Então, foi uma coisa que me serviu bastante para isso, para aplicar tudo que eu não gostei, onde eu fiz, aplicar na clínica realmente tudo ao contrário, né? E fazer que o paciente se sinta em casa, né? Se sinta acolhido. Lá todo mundo tem que ser obrigatoriamente chamado pelo nome. Lá não é um número, né? Paciente tal, paciente da segunda-feira, não. Cada paciente é chamado pelo nome, né? Bem acolhido, é recebido com uma musiquinha lá. Né? Maravilha. Normalmente a gente usa... Eu gosto mais de um louvorzinho ali. É um louvor. Mas para deixar o paciente bem acolhido, isso faz toda a diferença. Perfeito. Eu tenho uma pergunta para você que eu acho que talvez seja a dúvida de muitos dos médicos que estão começando, né? Como que foi para você essa parte inicial da sua carreira de montar a equipe em uma cidade interior? Você que treinou do zero, você chamava gente fora. Como que foi essa transição? Isso aí foi uma das nossas maiores dificuldades lá. Não tinha equipe, nunca ninguém nem próximo de lá tinha feito transplante capilar. Então, quando eu escolhi algumas pessoas, quando eu trabalhava na UPA, né, na parte de emergência, trabalhava em alguns hospitais, então eu sabia quem eram aquelas técnicas, quem eram as enfermeiras que eram boas, né, no serviço lá, e eu fiz esse convite, fiz o treinamento, né, então montei ali um slidezinho, fui ensinando, pegando na mão, né, e realmente foi um trabalho bem árduo, né, para montar, porque você não levou ninguém pronta para ensinar. Não, nem Maceió, tipo assim, eu não tinha ninguém para dizer, tem alguém de Maceió pra gente... Do zero, vem aqui e ensina. Foi do zero mesmo. Agora, o bom também é que a mesma equipe que eu treinei lá atrás é a mesma equipe até hoje. A lealdade existe, A gente não tem rotatividade de equipe. Isso é fantástico. Né? Então, é a mesma equipe e todas as modificações que foram feitas de lá até hoje, que foram muitas, todo mundo... participou, foi né? Acompanhando. Maravilha. Então hoje realmente é uma sinfonia lá dentro. Então eu não peço mais nada. Na hora que vai acontecer tal coisa, já tá ali
Então, eu só preciso olhar, a pessoa vai lá, me entrega isso ou faz, porque a gente faz todo dia, né? Então, você tem noção? Isso a gente foi muito. Operar recentemente num curso lá no Peru, no ESAU. E o Paulo, eu acho que estranhou, eu estranhei, todo mundo. Que eu sentei que a pra gente fazer fica... a cirurgia normal. Exato. Assim, e agora? Não é nosso lugar, né? É difícil, cara. Você fica meio perdido até entender a logística, que eu vou fazer você já tá aqui? acostumado assim, você vai estender a mão, tá aqui, ó, nesse já tá exato tudo lugar. posicionado, As pessoas já sabem, isso tá aqui. tudo Ou a alinhado. pinça não é a sua, você vai pegar o que pinça estranha, né? Não, e até na mesa, elas sabem qual é o local da mesa que eu gosto que fica Exatamente. qual é o local que fica gás, então tudo já é padronizado. Isso é nosso, né? Isso acaba facilitando bastante no dia a dia. Exato. Você não tá procurando nada ali, né? Mas é o que eu falo, assim, para muitos, a questão técnica, né, de ter uma equipe ou de formar uma equipe é a principal barreira, talvez, para início. Porque o médico que não tem experiência, e até eu quero saber isso de você, como você indica começar de estratégia e tudo mais, que o médico, eu falo, ele não tem experiência. E tem o termo da nossa cirurgia, uma etapa, que eu detesto o nome, que é a extração. Por que não é extração? Primeiro, calibre de profundidade do punch. Segundo, você vai fazer a excisão. Depois, você vai fazer a extração, que é de fato coletar. Isso, exato. Depois, você vai fazer a separação, contagem, rever todo o processo, ajustar a lupa. Vai ter que fazer, assim, são mais de 10 etapas que a gente faz simultaneamente, que o médico acha, não, eu tenho que extrair. Ele não sabe extrair. Então, cirurgias no início, treinando a equipe, que para quem seguiu esse caminho que você trilhou sozinho, o que você indica? Fazer algo menor, operar um conhecido? Como é que eu fiz, tá? Então, eu acho assim, que tudo na vida, não só no transplante capilar, tudo que a gente está iniciando, a gente tem que ir com calma, tá? Então, às vezes o pessoal vai com muita sede ali ao pote e o cara fez o curso e já quer operar uma calvície grau 7, acaba metendo os pés pelas mãos. Então, no início, o que é que eu fazia? Eu comecei, na realidade, pela tricologia, tá? Então, eu antes de fazer transplante capilar, eu fazia só parte de tricologia. Chegou um ponto que o tratamento era limitado e eu parti para a prática cirúrgica. Então, no início, eu gostava muito de pegar só calvícies menores. Então, às vezes aparecia um paciente com calvície maior, eu fazia vamos tratar mais uns 6 meses, vamos tratar mais um ano, para dar tempo de eu pegar a mão e depois eu não perder esse paciente. E da calvície reduzir também, né? Também. Então, no início, eu só aceitava calvícies pequenas. Então, eu me sentia mais seguro de entregar um resultado melhor ao paciente, né? E que ele ficasse satisfeito. E conforme eu fui pegando mão, eu fui pegando calvícies maiores. Chegou um ponto que eu fazia uma calvície maior em 2 dias, né? Seriam 2 cirurgias pequenas, até o ponto que eu me senti seguro. E agora já dá para partir para calvícies maiores. Mas eu acho que o início é isso. É começar com calma, né? E pegar calvícies menores. Você vê, eu acho que isso faz um grande diferencial para você desde o início. É o que eu falo, não é porque você opera pouco que você vai operar mal. Então, se você consegue operar desde o início com um bom alinhamento, fazer cirurgias bem feitas ali desde o início da sua carreira, porque você vai ter aquela limitação técnica, não adianta você querer abraçar o mundo porque não dá, né? Ô Anderson, além da parte técnica e da parte de equipe, como é que hoje, né, você analisa o cenário do início da sua carreira, que poderia dizer para a gente compartilhar em que ano que você começou exatamente? No final de 2018. Pronto, final de 2018. Você compara essa evolução da sua carreira, né? Tem muita gente aqui que já está operando e outros que estão começando e almejando, desejando em algum momento crescer, né? E chegar no patamar que orgulhosamente você está hoje. E como é que você faz essa comparação de onde você saiu, das suas primeiras cirurgias e de tudo que você precisou fazer, não só tecnicamente, mas acrescentar equipe de marketing? É um elogio muito grande que a gente faz aqui. Não poder deixar esse bate-papo acabar aqui, tá? Uma qualidade de vídeo, uma qualidade de imagem, o que você pensa para falar também, a qualidade de conteúdo falado, ou seja, a qualidade mesmo do material teórico que você entrega, de ensinamento, né? Material educacional para o paciente. Então, essa construção de carreira, pensando na parte técnica, pensando no crescimento da equipe, pensando na inserção de instrumentos de alta qualidade, como microscópios, como Mamba. Como você avalia essa evolução e como ela se deu, né? Demorou muito para acontecer, você sempre continua evoluindo, né? Faça uma avaliação para a gente aqui, para quem está acompanhando a gente aqui em casa, de como foi essa evolução da sua carreira. Essa evolução foi progressiva, mas eu acho assim, que no início evoluiu um pouco mais rápido, né? Então, vamos dizer, você sai de 0 a 100, no primeiro ano você vai de 0 a 50, e depois são ajustes. Pagando 10 a cada ano. Então, no início, você consegue, sei lá, na minha primeira cirurgia, eu fiz 1.500 unidades foliculares. Com a equipe de quantas pessoas? 5.
Era uma equipe menor. Aí já, vamos dizer, na 5ª cirurgia eu já estava conseguindo colocar 2.000. Então, até chegar, vamos dizer assim, uma cirurgia média ali de uns 4.500 unidades, foi até rápido. Mas chega um ponto que você bate no teto e é dali por diante que vai entrar na experiência, né? É onde é que você vai ter que ter um feeling melhor ali de observando o que é que você vai ajustando que vai fazendo essa diferença, que foi aumentar a equipe, melhorar equipamentos, né? Então, investir bastante em lupa, né? No Mamba, em treinamentos mesmo, sempre participando de congresso, seguindo colegas mais experientes, né? Para ir vendo ali no dia a dia, trocando ideias, né? E a gente vai melhorando, mas assim, não é uma coisa também do dia para a noite, né? Então, o pessoal hoje mete os pés pelas mãos por isso, porque quer... no primeiro mês que está operando, quer fazer cirurgias grandes, quer tentar entregar demais, infelizmente não consegue. Tem uma curva de aprendizado aí no caminho que demora um pouquinho, mas de quando eu comecei para hoje já melhorou bastante. E às vezes eu vejo cirurgias que eu fiz lá no início que eu digo, meu Deus do céu. Mas a gente não precisa se envergonhar, fala assim, mas você tem aquele sentimento, puxa, como eu melhorei, né? Não. Mas quem não começa nunca vai chegar no nível que a gente quer, né? Tem que começar. Eu tenho uma pergunta para você, para a gente já ir para finalização, como que você vê o futuro do transplante capilar? Qual a nova tendência, as próximas novidades na parte técnica cirúrgica e o que você acha que está acontecendo com essa questão do no-shave também chegando agora? Você acha que o no-shave é a nova transição do FUT para o FUI raspado para o FUI não raspado? Você acha que vai chegar nisso? Um tema um pouquinho polêmico nessa questão do no-shave. Eu, particularmente, não sou muito adepto, né? Respeito quem faz. Eu acho que é uma boa proposta para calvícies pequenas, mas para calvícies maiores, eu acho que ainda não vamos dizer assim, uma realidade. Até porque o calvície maior não faz sentido, né? Não raspar, vai raspar praticamente a área Então, mas eu já vejo muita gente fazendo algumas propagandas assim de calvícies grandes com a técnica sem raspagem. Mas, assim, realmente é interessante, né, para calvícies menores. Também... Você acha que isso é uma tendência que vai vir para transitar, por exemplo, calvície até grau 4? Caminho sem volta, vai? Caminho sem volta, que a gente vai ter que se adaptar a 100% de cirurgias assim no futuro? Nos próximos 5 anos? Eu não acredito. Né? Eu aposto ainda que a cirurgia com raspagem, a gente sempre vai conseguir, quer queira, quer não, entregar uma qualidade melhor, uma quantidade de unidades foliculares melhores. Se, porventura, surgirem, talvez, equipamentos novos, algo que nos ajude nessa questão, mas eu acho que vai ser algo a mais, mas não vai ser uma coisa que vai substituir. Não vai ser substituição. Legal. Antes de finalizar, eu queria só bater nesse tema, que é uma coisa outro ponto que acho que a gente lhe reconhece muito por isso, é a qualidade de produção de conteúdo das redes sociais, a qualidade de vídeo, é a qualidade dos antes e depois que você faz, é a qualidade do vídeo final da cirurgia, que você mantém um padrão. E a gente queria saber qual o seu grau de interferência. Cara, não, eu contratei alguém que faz isso muito bem, ou não, eu que tive essa ideia, é um formato que eu acho que funciona, né? Partiu de mim. Eu acho que tem um... para trabalhar. Não, mas eu acho que é muito característico o formato Anderson Lima e que a gente gosta muito desse formato. A gente queria que você falasse isso, sobre realmente, nessa parte de marketing, no início, como todo mundo, eu não tinha muita noção. Eu mesmo produzia meus conteúdos, ficava mais ou menos, né? Mas quero até aproveitar aqui a oportunidade para agradecer o Samuel, né? Samuel realmente é meu braço direito, é meu cunhado na parte do marketing, e ele é um cara muito inteligente, que tem muitos insights, assim, e ele gosta muito dessa parte de dizer, olha, antes, vamos fazer desse jeito, vamos tentar dessa forma. Eu dou meus pitacos aí, né? Como posso, né? Mas ele é um cara que tem me ajudado bastante nesse caminho, e eu tenho várias referências aqui, né, que eu sigo bastante, né? Eu sigo vários profissionais que eu me espelho, como vocês aqui, e sempre a gente vai pegando uma ideia nova aqui, outra ali, e vai tentando melhorar cada dia mais. Sensacional. O ideal é isso. Anderson, sem palavras para te agradecer por estar aqui conosco, ter topado esse convite. Falo que muito mais do que pra gente, né? Eu sei que a gente faz o podcast para todo mundo que tá aí em casa, mas a gente aprende muito. A cada pessoa que senta aqui é muito ensinamento que a gente leva para nossas próprias carreiras e de pessoas que realmente nos inspiram. Obrigado mais uma vez aí por estar com a gente. Pessoal que está em casa, queria agradecer mais uma vez a participação aqui conosco. Não deixem de seguir a gente aqui nas redes sociais.
Vou deixar o arroba do congresso, né, que é do arroba World Food Institute, pode procurar lá no Instagram. Aqui no YouTube, nossa página, se você não é inscrito, clica para não perder as novidades. Ou no Instagram é o arroba FUE.cash, meu pessoal, arroba DR Maurício Reis. Arroba dr.helioacioli, Acioli com 2 Cs e Y no final. Arroba DR Anderson Lima. dr.paulo Miorali. Fechou. Então, pessoal, obrigado por tudo. Obrigado, pessoal. Até a próxima. E já mais convidados também aqui para todos vocês. Obrigado. Anderson Lima, valeu!